E aí essa aqui não muda, então, vamos lá. Caneta. Então, aqui é tranquilo, né? A gente vai, já sabe que é a 6, né? Então, eu tenho a integral de e na u du, ela tem que ser e na u mais 6. A gente tirou da tabela. Tá. Então, da tabela, a gente vai olhar para a integral de e na u. Aqui eu tenho e na menos 4x. Então, 1 menos 4x. Então, agora, a gente vai calcular o du. Du é a derivada em relação a 4x. Melhor, a derivada de menos 4x, ou seja, a derivada de u, vezes o dx, sempre. Então, o du é igual à derivada, né, de menos 4x, vai ficar menos 4 vezes dx. Né? Então, aqui ficou menos 4. Então, o que eu faço? Na integral de e na menos 4x dx, né, eu vou ter que multiplicar lá dentro, multiplicar aqui dentro por menos 4. Né? Eu boto entre parênteses para não ficar e na menos x menos 4. Né? Porque daí pode haver confusão. Então, eu multipliquei por, tem um parênteses, menos 4. Se eu multipliquei lá dentro por menos 4, lá fora eu vou multiplicar por menos 1 quarto. E aí, então, eu vou ficar com menos 1 quarto. Então, é menos 1 quarto, né? Ou seja, esse 4 ele está diretamente ligado com esse. Então, esse é 4, 1 quarto, mantém o sinal. Da integral, né? Da integral de e na menos 4x. Né? Só que esse 4x aqui, ele é integral de e na menos 4x. Só que esse 4x, menos 4x, ele é o u, né? Então, esse 4x, ele é o u. E tudo isso aqui, então, menos 4dx corresponde ao du. Então, agora está fácil, né? A gente tem da tabela que a integral de e na u du é e na u, então, menos 1 quarto, 1 quarto. Isso aqui da tabela é e na u, mais a constante c, menos 1 quarto, e a medida ele volta para a variável original. A variável original é o x. Então, menos 4x mais c. Dessas deve ser a resposta lá, tá lá no Moodle. Né? Professor, e se fosse infração, tipo raiz de E? Ó, se eu tivesse a integral da raiz de isso. Pode ser raiz de E ou E na Ah, menos 1 na tivesse 2. tivesse isso aqui, né? Eu sei. Então, a gente já pode fazer ela, né? Já podemos fazer ela, mas ela vai sair. Eu posso fazer ela daqui a pouquinho. Vamos resolver aquela ali. Mas ela já sai. Tá? Bom, vamos lá. A terceira situação, segunda situação, é essa aqui. Né? A gente tinha feito a integral do cosseno, agora fazer uma um pouco diferente, um seno. Então, só olhar para o seno, a gente sabe que a integral da tabela, integral do seno de u de u é igual a menos o cosseno de u mais a constante c. Muito bom. Então, olhando para cá, a gente vê que o u é o 3x. O du vai ser a derivada do 3x
dx. Então, sempre esse dx acompanha aqui. du igual. A derivada do 3x, né, vai ser 3. Né? 3 dx. Derivada. Então, fica 3 dx. Beleza. Bom, então, se ficou 3 aqui, vou pegar a integral, escrever ela, seno de 3x. De 3x. Vou botar um dx aqui. Bom, se ele é 3, então eu vou multiplicar ali dentro por 3. Tá? Então, esse 3 aqui, eu multiplico ele aqui. Bom, se eu multipliquei por 3 aqui, lá fora eu vou fazer 1 sobre 3. Tá? Então, agora, o que me sobra? Tá? Então, o que me sobra? Né? Então, 1/3 da integral do seno. Né? Do seno de quem? Primeiro escrever direitinho. Da integral do seno. Do seno de quem? No lugar do 3x, a gente vai escrever, vai colocar u. Então, no lugar do 3x, né, 3x é igual a u. Então, vai ficar, vai substituir por u. E no lugar do 3dx, 3dx corresponde a 1 du. Então, no lugar do 3dx, du. Bom, e aí, então, a gente tem a integral da tabela. Como a gente tem a integral da tabela, eu tenho a integral da tabela, a gente vem seguinte. Bom, 1/3. A integral do seno de u. A integral do seno de u é menos cosseno. Bom, como tem o menos, a gente vai deixar bem claro que eu tenho uma multiplicação. Eu gosto de usar um parênteses para multiplicar por algo negativo. Mas você não precisa, se você não for usar o parênteses, mas você deixa bem claro que você tem uma multiplicação aqui. Eu gosto de fechar o parênteses para deixar claro que tem uma multiplicação por algo negativo. Menos cosseno de u, né, mais a constante c. Bom, só que a, a minha variável não é o x. Minha variável não é o u. Minha variável é o x. Então, vai ficar 1/3 vezes menos 1/3. Cosseno de u. O u é 3x. Então, vai ficar 3x. Tá? Vou escrever direitinho. Caneta. 3x mais c. Aí, né? A resposta final. Certo? Então, a gente tem que voltar sempre à variável original, que era o x. Bom, essa última questão aqui, né? A gente já fez 3 exemplos de problema com na x. Então, aqui é uma forma de generalizar. Né? O que acontece? Você ali em cima dizia que eu tinha, né? Eu tenho a integral de e na ax, né? Ou seja, integral de e na ax dx, né? Onde o a é um número inteiro, é um número real, diferente de zero. E essa integral, né? Ela é, né? Como eu tinha feito dois exemplos. Então, um exemplo onde eu tinha integral de e na 2x,
essa integral ficava no meio de e na 2x. A gente fez agora a integral de e na menos 3x e ficou 1/3 de e na 3x. Então, né, essa igualdade aqui, ela é verdadeira, né? Ou seja, se eu tenho, né, integral de e na x dx, eu vou ficar com 1 sobre a e na x mais a constante c. Né? Então, por quê? Porque se eu faço, então, ali as três opções. A primeira situação, né, ele fala sobre... a primeira situação, ele fala... Então, por substituição, né, U é igual a x. Então, se U é ax, o du é a derivada, né? Ou seja, ficar a derivada de ax vai ser só o a. Então, o du é ax. Ok, então isso aqui está correto. Né? Então, se isso aqui está correto, a substituição ocorre. Então, eu consigo fazer a substituição. Tá. Deixa eu ver aqui o que eu botei aqui. Tem duas, então... Essa B e a C aqui, elas são iguais, né? Não. Qual é a diferença da B? Na B, U é igual a A. Então, é igual a X. Tá? Aqui está correto, aqui está correto, e aqui está correto. Então, me parece ser a A. Não está correto, né? Ou seja, o U não vai ser o A, vai ser o AX. Né? Daqui está correto. Por substituição, U é o AX? Não. U é o AX. Não é E na X. U é só o AX. Então, não vai estar correto. O mesmo acontece aqui. O mesmo acontece aqui. Certo? Então, aqui, para mim, ficou a A, porque o U é o AX. Certo? E a derivada do AX sobra só o A. Se eu fosse só o A derivada seria zero. Né? Então, nós teríamos problema. Tá? Com esse resultado, a gente pode pensar naquilo que a colega estava sugerindo ali. Né? Deixa eu só fazer uma coisa. Tá? Vou fazer um... Vamos fazer o seguinte. Então, vamos pensar no seguinte. Um exercício alternativo. Eu acho que é isso que a Melissa pensou. A integral de e da raiz quadrada de e na x. Né? Extra, um bônus. Né? Eu pulei o 3 aqui, mas depois eu volto. Tá. Como é que eu faço aqui? Bom, né? Vamos pensar no seguinte. A raiz quadrada de e na x, né, é a mesma coisa que e na x elevado ao meio. Tá? Ok? Então, se eu tenho isso, então o que vai acontecer? Vai ficar e na x vezes 1/2, ou seja, o e para 1/2 vezes x. Simples assim. Muito bom. Então, a gente tem uma situação, a seguinte situação, né? A integral, essa integral aqui, nada mais é do que e a 1/2 de x dx. Se eu for olhar para essa situação aqui, né, fica fácil. Por quê? Então, olha só,
Então, se eu tinha E na AX dx igual a 1 sobre A E na AX, às vezes ele funciona como uma maravilha, às vezes ele não funciona. AX mais C. Então, se o A é um meio, o que vai acontecer? 1 sobre 1 meio de E para 1 meio de X vai ser. Quanto é 1 sobre 1 meio? É 2 para 1 meio de X mais C. Simples assim, né? Bom, outra forma, então aqui está resolvido usando aquela premissa do exercício 3 do Moodle. Mas também você podia ter não me lembrado disso, ter feito. Bom, o U é 1 meio de X, o du vai ser a derivada, ou seja, a derivada de 1 meio de X é 1 meio dx. Então, eu vou ter que multiplicar dentro da integral por 1 meio. Então, vai ficar a integral de 1 meio de x vezes 1 meio. Se eu multipliquei dentro por 1 meio, lá fora eu vou ter que multiplicar pelo inverso de 1 meio. Qual é o inverso de 1 meio? Então, 1 sobre 1 meio é 2. Tá? Que é o que a gente fez aqui. Ou seja, isso aqui é o que vai lá fora. Então, vai ficar 2 integral de e na u. Tá? Aqui. Mesmo que o e já estaria estranho. Então, e na u. E isso aqui é o du. Tá? Ou seja, 2 e na u vai ser, ou seja, 2 e na 1 meio de x vai ser. Então, aqui, usando aquela formuleta que a gente já tinha do exercício 3, ou simplesmente fazendo a substituição, né? Pura e simples, né? Não vai, vai dar a mesma coisa, tem que dar a mesma coisa, né? E aí fica a gosto de cada um, certo? Bom, voltando para esse aqui, que já está lá no material da aula. Esse aqui do material da aula, então, uma ideia parecida com a do E na 1 meio, né? Bom, primeiro eu tenho a integral de um seno. Ah, mas aqui é sim. Sim e seno é a mesma coisa, né? Porque às vezes os editores eles são em língua inglesa e na língua inglesa é sim, né? Não sempre. Isso também fica um alerta para quando a gente for programar, né? Nos códigos, nos Cs, Rs, Pythons, é sim. Né? Beleza. Então aqui eu tenho a função seno. A função seno, conforme a linha 8, né? A integral do seno de u, conforme a linha 8, é menos o cosseno de u mais a constante c. Então, quando eu olho para cá, quem vai ser o u? O u vai ser o x sobre 4. Tá? Então, quem vai ser o du? O du é a derivada de u dx. O u é o x sobre 4. Bom, se eu for derivar o x, né, é 1. Então, vai sobrar 1/4 dx. Tá? Então, quem é meu du? 1/4 dx, né, que é a derivada de x sobre 4, né, 1/4. Muito bom. Então, se eu retomo para cá, vamos lá, seno de x sobre 4 vezes o dx. Por que eu vou ter que multiplicar o dx? Eu vou ter que multiplicar o dx por 1/4.
vou ter que multiplicar o dx por quem? Por 1/4. Multipliquei por 1/4. E aqui fora, eu vou multiplicar pelo inverso de 1/4. Qual é o inverso de 1/4? 4. Né? Por quê? 4 vezes 1/4 dá 1. Muito bom. Então, agora, o que me sobra? Igual 4 integral do seno de quem? Bom, o x sobre 4, ele corresponde ao u. Tá? Então, o x sobre 4 corresponde a 1. Então, x sobre 4 corresponde ao u. E o 1/4 de dx, 1/4 vezes dx, corresponde ao du. Bom, aí eu tenho a tabela. Quando eu tenho a tabela, né, eu venho aqui e faço 4. Né, opa, aí eu já faço a continha da tabela, né? A tabela diz que é... eu acho que a integral do seno de u é menos cosseno. Então, vamos lá. Então, menos cosseno de u mais c. Então, de novo, eu usei o parênteses só para destacar bem que eu estou multiplicando por um número negativo. Então, 4 vezes menos dá menos 4. Porém, o cosseno, eu vou ter que voltar para a variável inicial, que é o x, então vai ficar cosseno. Nossa, também. Temos de... Vamos lá. Cosseno. Quem é o u? O u é x sobre 4. Então, volta para x sobre 4. Mais a constante c. E, então, tá feita a integral. Certo? Então, aqui, a grande sacada, né, é essa compensação aqui. Tá? Quando eu faço essa compensação, então, eu tenho o inverso. Bom, então, feito esse exercício aqui, vamos pegar coisas mais suculentas. Bom, então, vamos pegar uma potência. Agora a gente não trabalhou com potência, né? A gente trabalhou com potencial, com trigonometria, essas são fáceis. Não que essas não sejam difíceis, mas também são fáceis. Então, quando eu tenho uma potência, não tenho do 4 para baixo, né? Que eu tenho logaritmo, exponencial e assim por diante, certamente eu vou cair numa UNA P, né? A famosa UNA P. Então, eu tenho uma UNA P. Bom, a integral da UNA P é o U na P mais 1 sobre P mais 1 mais a constante. É isso que diz a tabela. Tá? Então, dessa maneira aqui, vai ter que ser o U. O U é o que está dentro da potência. Tá? Então, para encaixar na linha 3, eu vou ter que considerar que o U é o 3x mais 7. Então, o U, 3x mais 7. Bom, quem vai ser o du? Du vai ser a derivada do U vezes o dx. Então, o du vai ser quem? Bom, a derivada de 3x mais 7. Bom, quem é a derivada de 3x mais 7? Bom, a derivada de 3x é 3. A derivada de 7 é 0. 3 mais 0 é 3. Então, vai ficar 3 dx. Muito bom. Então, agora, o que acontece? Vamos ver aqui quem está com dúvida. Ô, senhor, pode voltar no slide anterior, só porque caiu minha internet, eu não consegui ver a resolução. Eu Você vou fala tirar desse? Sim, eu vou tirar um... Tá. Não, o 16... Aí.
Isso, Obrigada. de nada. Então tá. Beleza. Ah, vocês podem chamar aqui também, porque às vezes eu engato aqui e nem eu aqui, ó, numa tela tá vocês, na outra tela tá o slide. Então, beleza. Então tá. Então paramos até aqui. O que acontece agora? Bom, né? Eu tenho. Vou pegar, hein? A gente fazia antes. Pego, reescrevo a integral, 3x mais 7 elevado à quinta dx. Já deixo esse espacinho aqui. E aí, o que eu tenho? Bom, vou pegar uma corzinha. Então, eu vou multiplicar o dx por quem? Por 3. Se eu multiplico o dx por 3, eu vou multiplicar lá fora por 1 terço. Então, multiplicando fora por 1 terço. Então, vou continuar. Então, vai ficar. Né? Professor, Então, o resultado fala. ali sempre vai ter que ser 1. Por isso que tu divide por 1 Você terço? fala exatamente. 1 terço vezes 3 tem que dar 1. Sempre. Todos os casos que eu fiz eu tenho que compensar lá fora de maneira que a multiplicação fique 1. Ah, Né? tá. Porque 1, Deu. quando eu multiplico por 1, eu não mexo na balança. Né? Tá. Então, 1 terço da integral. Vamos lá. A quinta potência. Tá? Quem está na quinta potência? O 3x mais 7. Só que o 3x mais 7 é o U. Né? Então, o 3x mais 7 é o U. Então, no lugar de 3x mais 7, eu vou substituir por U. Não é U. Né? Então, tá. Beleza. E no lugar de 3dx, eu vou substituir por U. Aqui. Bom, aí, quando isso aconteceu, eu vou na tabela, né? E vejo, eu tenho U na quinta. Então, U na quinta du vai ficar 1 terço vezes, né? 5 mais 1, ou seja, o P é 1, sobre 5 mais 1, mais a constante C. O meu P é 5, então vai ficar P mais 1 e P mais 1. Então vai ficar 1 terço. Tá? Então vai ficar 1 terço. O 5 mais 1 vai ficar 6. Né? Então, 1 terço vezes U na 6 sobre 6 mais a constante C. E aqui o que a gente faz? Bom, vamos fazer o primeiro seguinte, vamos multiplicar o denominador. 3 vezes 6 é 18. Né? Então, eu posso fazer assim. Né? Ou, né, vamos fazer de outra maneira. Deixa eu só... E o 1 vezes U na 6, 1 U na 6 dá U na 6. Mas quem é o U na 6? O U, a gente tem que voltar para a variável original. A minha variável original é 3x mais 7. Então, a gente vai voltar e vai colocar no lugar do U o 3x mais 7. Tá? Então, vai ficar o 3x mais 7 elevado na sexta, né? Porque no lugar do U vem o 3x mais 7. Então, tudo isso sobre 18, né? Porque é 3 vezes 6, né? 3 vezes 6, 18. Certo? Tem um mistério, gente. É bem simples. É o mesmo raciocínio anterior, só que agora a gente está usando, né, a função potência, né? A linha 3 da tabela. Certo?
Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Vamos ver, eu tenho agora 20 horas e 5 minutos. Bom, eu acho que dá para fazer isso aqui, dar uma ideia, que é lá nos exercícios que vocês têm na segunda rodada agora, deve ter uma dessas raízes, né? Então, quando a gente está trabalhando com uma raiz, o que eu tenho? A raiz nada mais é do que o 4x menos 5 elevado na meio. Então, a raiz quadrada ela é uma potência. Né? Então, a potência, 1/2. Muito bom. Então, dessa maneira, a gente está lidando com a linha 3 da tabela. Estamos lidando com a linha 3 da tabela, é a mesma coisa, né? Então, seu 4x menos 5. Quem vai ser o du? A derivada do 4x menos 5 vezes o dx. Então, a derivada do 4x vai ficar... A derivada de 4x é 4. Menos a derivada do 5, que é 0. 4 menos 0 dá 4. 4 dx. Então, eu reescrevo aqui embaixo. Integral 4x menos 5 elevado ao meio. Bom, eu vou botar o dx aqui. Tá. Por que eu vou multiplicar o dx? Bom, vou multiplicar o dx por 4. Né? Por que é por 4? Multipliquei ele por 4. Se eu multiplico o dx por 4, lá fora eu vou multiplicar por 1 quarto. 1 quarto. Multipliquei isso por 4, lá fora 1 quarto. Por quê? 1 quarto vezes 4 dá 1. Muito bom. Então, dessa forma, o que eu tenho? Né? Eu vou ficar com 1 quarto, né? Vou escrever melhor isso, 1 quarto. Então, 1 quarto. Integral. De alguém elevado ao meio. Quem é esse alguém elevado ao meio? Esse alguém é o U. Por que o U? Né? Que eu disse antes que o 4x menos 5 corresponde a U. Então, no lugar de 4x menos 5, vai vir o U. No lugar de 4dx, vai vir quem? Vai vir o du. Então, da tabela de integrais, o que eu tenho? Bom, da tabela de integrais eu tenho a linha 3, né? U na P. Eu tenho U na 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Mais a constante C. Então, tá. 1 meio, 1 quarto, vezes 1 meio mais 1 é 3 meios. Mais a constante C. Bom, como eu tenho esse 3 meios aqui, eu já vou fazer 1 quarto vezes 2 terços. Por que vezes 2 terços? Porque como eu tenho esse 3 quartos, esse 3 meios aqui embaixo, então ele gira. Né? Então, se era 3 meios, vai virar 2 terços. Né? O U, quem é o U? O U é 4x menos 5. Elevado a 3 meios. 2 aqui saiu estranho. Né? Elevado a 3 meios mais a constante C. E aí, por fim, você pode fazer a multiplicação, né? Aqui no cantinho. Então, 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. Mas
2 e 2, eu poderia ter já pensado de outra maneira, né? Poderia ter simplificado, né? Esse 2 divide o 4, então 2 que divide 2 dá 1. 4 que divide 2 dá 2. Então vai ficar 1 vezes 1 dá 1. Tá? Dá 1. 2 vezes 3 dá 6. Vezes 4x menos 5 dá 3 meios mais 6. Se você quiser deixar 2 sobre 12, também não está errado. Certo? Mas eu gosto sempre de simplificar, né? Ou seja, eu tenho 2 e o 4 são aparentados num processo de multiplicação. Eu posso fazer essa simplificação. Certo? Bom, eu vou parar por aqui essa nossa segunda etapa e eu vou abrir agora ali no Moodle, então, o segundo questionário. Tá? Professor, Ainda ele não está pode ser aberto. raiz também, né? Trocar para Pode, você raiz. pode escrever, pode trocar para raiz também. Tá? Eu vou abrir o segundo questionário ali para vocês e aí a gente vai fazer essa pausa de 20 minutinhos. E aí depois eu venho, então, para a fase derradeira, né, Ô, da professor, aula. Vale? essas atividades, mas depois tem o pós-aula ainda, né? Ou não? Sim, depois tem o pós-aula. Sim, Tá. tá? É que as atividades são atividades da aula, né? Porque senão vai ficar só eu falando aqui, falando, porque na aula o que acontece? Eu largo no quadro, sento, faço uma coisinha, depois volto no quadro, né? Aqui, senão, eu fico só eu falando. Então, vocês agora fazem alguma coisinha, certo? Então, eu abri lá a atividade do Moodle, tá? Eu vou deixar a tela aqui. E aí eu vou fechar a câmera, que nem a gente fez antes. Fecha a câmera, fecha o microfone, para a gravação, né? E qualquer coisa só me chama aqui. Aí, 9 e 20, né? 21 e 20 a gente retorna. 20 minutinhos, tomar uma água, fazer exercício e a gente retorna. Certo? Voltar o exercício antes desse, só para me entender. Oi? Consegue voltar o exercício antes desse para eu não conseguir terminar de copiar? Esse? Esse. Claro. Tá? Vou deixar então esse aqui. Certo? Obrigado, senhor. Nada. Então tá, 20 minutinhos.